Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live aqui do mês de maio, tá? Uma live, assim, muito especial que nós vamos ter hoje. O nosso convidado é Nicash, daqui a pouco ele vai se apresentar para a gente. Mas desde já agradecer a todos aí que puderam dedicar um tempinho para participar aqui da nossa live, da R Squad Academy. Então, são lives que nós fazemos tradicionalmente, né, às quintas-feiras, né? Então, geralmente são 2 a 3, dependendo da disponibilidade também dos participantes. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é bem, né, recorrente, tá, entre os alunos, principalmente, né, os alunos do Incident Response Parte 1, tá? E antes da gente começar aqui, eu queria lembrar vocês também, daqui a pouco a gente vai colocar o link, já estão abertas as inscrições para a turma 5 do nosso curso Incident Response Parte 1. Então, a proposta é, você quer começar a fazer tratativas, né, de resposta para incidentes, né, cibernéticos, você não conhece nada, você quer dar os primeiros passos, então esse é o curso ideal para você. Tá? Então, você está fazendo transição de carreira na área de cyber, você é da parte de SOC, quer aprimorar um pouco mais dos seus conhecimentos, tá bom? Então, esse curso é para você. Já a gente vai colocar o link aqui no chat para vocês. Além disso, vamos também disponibilizar o link. Essa gravação vai ser disponibilizada no nosso canal no LinkedIn, bem como o link de acesso para o treinamento, tá? Então, se você estiver assistindo agora essa live, não se preocupa, vem aqui na descrição do vídeo ou nos comentários aqui, no primeiro comentário fixado, vamos disponibilizar o link de acesso direto, tá? E aproveita porque estamos com uma promoção imperdível, tá bom? Estamos com a promoção, né, o curso hoje, ele está no valor de R$600, porém, com o nosso código promocional que você vai encontrar aqui embaixo, você vai ter o desconto e vai ficar por R$200, certo? Então, corre logo para garantir a tua vaga. Quando é que vai ocorrer? No próximo mês, tá? E ele vai ocorrer durante a semana. Já temos uma turma que já se iniciou, já vai finalizar já. Faltam 2 horas para terminar. E agora, nós vamos ter uma nova turma, que é a turma 5, tá? Então, se você está interessado em adquirir novas skills de investigação, o momento é esse, para que você possa participar, tá bom? Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre gestão de vulnerabilidades e resposta a incidentes, né? Como é que a gestão de vulnerabilidades ela pode apoiar, né, nesse processo, tá bom? Antes de mais nada, eu queria salientar que, como a gente sempre fala, né, tudo que a gente vem fazendo também tem um respaldo de frameworks, de normas, para que a gente possa também, né, consolidar todo o nosso trabalho. Então, eu até separei aqui, né, na norma da ISO 27001, a versão de 2022, no anexo A, tá? Que é a ISO 27002, né? Que a gente chama de anexo A, da 27001. No controle 8.8, ele fala sobre a questão de gestão de vulnerabilidades, tá? E o foco na ISO que ele pontua é o seguinte, ó, você vai fazer identificação, tá, dos riscos, manutenção de inventários de ativos, avaliação de ameaças e implementação de medidas de mitigação para proteger a infraestrutura de TIC, ou seja, tecnologia, informação, né, e comunicação. Então, veja aí a importância que você tem, principalmente para empresas que vão se certificar na norma da ISO 27001. Então, tem essa preocupação. Além do que, a 27001 também fala sobre a questão de resposta a incidentes, também está incluído lá como um controle que deve ser estabelecido para empresas que querem ter essa postura de segurança, ou seja, uma maturidade maior. Então, com gestão de vulnerabilidades, eu vou ter uma maturidade maior na minha empresa, porque eu vou ter primeiro, você tem que ter um inventário dos ativos. Então, esse inventário você precisa ter para poder saber quais são as vulnerabilidades, né? Principalmente os ativos que são os principais ativos para o seu negócio, e como é que você deve tratar essas vulnerabilidades, como deve se comportar. Por que a gente fala isso? Veja, você vai tratar de um incidente cibernético. Se você observar, o incidente cibernético, ele vem muitas vezes de uma falha que houve, tá? Uma vulnerabilidade que houve, muitas vezes uma vulnerabilidade em seus ativos. Exemplo, APTs, por exemplo, quando eles ganham um acesso inicial, eles procuram vulnerabilidades, que trabalham muito com Zero Day. Então, se você não tiver um controle, um processo eficiente
e fácil, né, que hoje, né, é uma dificuldade muito grande para as empresas terem mecanismos que, de forma rápida, ela consiga fazer o inventário dos seus ativos na rede, estabelecer o seu baseline e começar a fazer toda a sua tratativa no questão de corrigir falhas, mitigar. Né? Pode acontecer de você ter até surpresas na sua rede, quando você levantar sistemas, né, desse gênero, onde você pode encontrar ativos que estão desatualizados e sendo vetores de ataque, e você, né, está muito vulnerável a isso. Bom, então, para falar sobre gestão de vulnerabilidades, inventário, nada melhor do que o Mikesh, tá? Eu vou deixar aqui o Mikesh se apresentar para vocês, e a gente vai, nesse bate-papo hoje aqui, tentar, né, desbravar a gestão de vulnerabilidades. Mikesh, boa noite, muito obrigado pelo convite, seja bem-vindo à nossa comunidade da R-Squared Academy. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer, para quem não me conhece, eu sou Miqueias, sou CEO da The Cyber Solutions, uma consultoria voltada para security. A gente vai falar sobre um tema aí muito interessante, que é a parte de gestão de vulnerabilidades, que hoje em dia tem muitas empresas que ainda não dá o valor para essa área, né? Então é uma área bem interessante ali, onde a gente pode desbravar vários sub-itens, né? Falando um pouquinho sobre a parte de gestão de vulnerabilidade, não só falar de CVE, né, que seria uma zero day, por exemplo, mas sim também falar referente a uma vulnerabilidade de um ativo, que ativos não são apenas servidores, URLs, aplicações que estão expostas para a internet, e sim também seres humanos, né, pessoas ali voltadas para a companhia em si, que também pode ser uma peça ali que pode impactar e gerar um incidente, né? Isso. Perfeito. Bom, Miquel, então, assim, qual seria, para a gente começar, né? Como é que seria o primeiro ponto? Né? O primeiro ponto é o inventário de ativos. Né? Então, assim, você não consegue monitorar o que você não conhece. Né? Exato. Com a tua experiência, o que você tem visto em relação às empresas no sentido de postura de segurança em inventário? Que é uma coisa até simples, né? A gente fala no inventário, poxa, toda vez que eu comento sobre isso, o pessoal fala, mas é uma coisa tão simples, mas quando a gente vai fazer uma avaliação de risco, vai fazer uma avaliação para conformidade, para certificar a empresa na ISO 27001, ou aplicação de maturidade junto com o SysControl, você percebe que, primeiro, ele não sabe nem o que é o ativo mais importante para ele, né? Ele não sabe dizer, o cliente não vai saber. Como que a gente pode ajudar o cliente nesse processo aí? Tem uma frase que eu deixo guardada aqui comigo, que é o seguinte, né? A gente tendo o mapa do terreno, né? Antes da guerra é muito melhor, porque a gente sabe exatamente o que a gente pode utilizar, quais são as nossas armas ali diante de um incidente, quando a gente tem uma vulnerabilidade. Falando sobre a gestão de ativos, ele é muito importante, porque não faz muito sentido você estar na área de cybersecurity e não saber exatamente qual que é o mapa, né? O que você tem ali para proteger, quais são as joias da empresa, né? Então, é muito interessante, além de você ter todo o network, o contato com a área de tecnologia, também é importante você conhecer o negócio em si. Seria o comercial, seria a empresa, né, no geral. Não só focar em cybersecurity ou apenas em tecnologia, né, que eu acho que é um tema bem interessante. Hoje em dia tem diversas ferramentas que você consegue realizar esse gerenciamento, né, da sua rede, e aí você vai mapeando conforme aplicações que são críticas para você. Então, conforme você vai conhecendo esse ambiente, você consegue categorizar qual que é a criticidade, né? Se é uma aplicação crítica para a empresa, e aí você começa a somar, né? Quando você faz um scan de vulnerabilidades, você baseia a vulnerabilidade em si versus o que é crítico para o negócio ou não. Então, por exemplo, né? Uma vulnerabilidade que através de um scan de uma ferramenta que pode ser média, mas para o negócio aquele ativo ele pode ser muito crítico. Então, essa vulnerabilidade, ela acaba aumentando ali e tendo mais prioridade dentro do parque, né, da empresa. Entendi. Perfeito. Outro ponto interessante que a gente pode levantar também é a questão do ferramental. Não sei se Exato. você tem essa experiência de, assim, ter ferramentas que parecem um tanque de guerra. Né? Então, tanta coisa, tanta configuração, e aí surge um problema, tá? A gente vê aí, né, que a gente fala, né,
a gente fala muito sobre o SOC, né? Mas, assim, a segurança ela também é constituída de 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Então, não adianta você ter uma super ferramenta, mas você não ter um procedimento de como utilizar e muito menos uma pessoa capacitada para utilizar aquela ferramenta. Pela tua experiência, o que tu tem visto no mercado e o que poderia sugerir também, né, de ferramenta assim, intuitiva, que seja bater o olho e a gente consegue, né, fazer esse gerenciamento. Legal. Eu concordo plenamente com você. Não adianta a gente ter um CIEM top das galáxias ali, top Gartner, sendo que a gente não tem pessoas treinadas ou até mesmo a parte de misconfiguration está totalmente incorreta, né? Então, é interessante que esses analistas, as pessoas que estão de olho nessas ferramentas, tenham o treinamento prévio e também não pense só na ferramenta, porque só a ferramenta ela não vai mitigar um incidente, né? Então, tem que ter toda a expertise ali do analista que está por trás. Hoje, tem várias ferramentas de mercado, que eu acredito que muitos de vocês aí que estão na área de cyber já utilizaram, que é Nessus, Tenable.io, Qualys, OpenVAST, que são frameworks ali open search, o AspZap, SSLize, Nmap, entre outras, né? Então, todas estão com o mesmo propósito, algumas têm algumas features diferentes, outras são mais complexas que as outras, né? E tem algumas que não mostram exatamente um painel executivo e algo simples, né? Porque, às vezes, para que você tenha uma resposta de incidentes e até mesmo uma gestão de vulnerabilidade consistente dentro do ambiente, você precisa ter uma visão clara, né? Não precisa ter várias firulinhas ali dentro da ferramenta que não vai fazer sentido na hora da guerra, né? Porque, basicamente, é isso. Eu enxergo a área de cybersecurity, uma empresa, como um país, por exemplo. Não sei se vocês já jogaram War, né? Que é um jogo de tabuleiro bem interessante, que você basicamente tem que proteger sua região. Então, eu entendo que a parte de cybersecurity é justamente isso, né? Tem vários ativos, pessoas maliciosas ali, grupos maliciosos tentando atacar você, e você tem que ter técnicas para conseguir se proteger, né? Então, não é só uma ferramenta que vai fazer com que seja solucionado um incidente, por exemplo, ou até mesmo te proteja. Então, tem toda uma arquitetura por trás, né? Entendi. E é até importante, vou até salientar, né, até abrir espaço também no MCAS, né, que o MCAS também, ele desenvolveu também uma ferramenta de gestão de vulnerabilidades, você pode ficar à vontade também, MCAS, para depois fazer um overview, porque a gente precisa, é justamente isso, eu até estava conversando com ele antes, é justamente a gente precisa de algo intuitivo, né, uma vez que hoje, assim, às vezes a empresa ela não tem um corpo técnico grande, né? Então, aí, se você pega uma ferramenta assim, que tem muitos recursos, termina que ninguém consegue utilizar aquela ferramenta. Talvez não vai nem fazer sentido para ele. Por quê? Porque a ferramenta ela precisa, como a gente sempre fala, né, gerar algo para o negócio da empresa, até para você poder pleitear. Tá? E por falar nisso, é interessante o seguinte, que não só falar de técnico para técnico, né? Mas falar para gestão. Então, imagina o seguinte, imagina que tu vai para uma reunião com gestores, tá? Então, não vai adiantar se você chegar lá com uma lista enorme de CVEs do parque dele, então, para ele não vai fazer sentido, mas talvez uma modelagem de um relatório mais consolidado, com gráficos, né? Seria interessante, né, Miquel? Então, acho que algumas vezes a gente pode até pecar nisso, né, de ser muito técnico e esquecer que quem vai, de fato, desembolsar é o gestor da área, né? Exatamente. Pode falar, Rafael. Miquel, boa noite. Eu acabei nem me apresentando. Estou junto com o Wagner e a equipe. Eu vou pegar o gancho dessa pergunta que o Wagner fez relacionada às ferramentas. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel da inteligência artificial com essas ferramentas, como é que ela está te ajudando e ajudando as empresas que você está atuando. Olha, eu vou mostrar para vocês o projeto que eu estou desenvolvendo aqui junto com a minha empresa. Ela está em testes ainda, tá? Está no MVP. E na versão 2 a gente tem o intuito de lançar uma inteligência artificial por trás, que seria justamente como se fosse um analista de segurança da informação, né, um especialista, tirando dúvidas de quem está na ponta ali utilizando a ferramenta. Então, por exemplo,
Se você quer puxar um relatório, se você quer saber como que está a maturidade do seu ambiente, basta você conversar com esse agente que ele vai te passar um overview e até mesmo ele vai fazer coletas, porque ele vai ter a inteligência artificial e machine learning também. Ele vai fazer as coletas em bancos de dados externos para pegar informações de 0 days, notificações referente a novas vulnerabilidades. Então, nessa versão 2, a gente vai lançar aí o robozinho que chama VUB. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Lembrando, tá, galera? Ela está em teste, ela está sem certificado seguro, tá bem em desenvolvimento ainda. A gente está lançando no mercado, então tem alguns clientes que já estão utilizando essa ferramenta, alguns amigos também, no particular, estão utilizando e dando feedbacks referente a ela, então vou mostrar aqui para vocês em primeira mão, tá? Basicamente, essa é a VUSEC, ela é um planejamento que eu tenho há muito tempo atrás, desde quando eu iniciei na área de cybersecurity. Eu sempre pensei como empreendedor, então, além de ir para a área técnica, eu também gostei muito da parte de gestão e também da parte de empreender. E aí eu ficava pensando, cara, será que daqui a um tempo eu vou conseguir lançar uma ferramenta no mercado? Será que eu vou ter uma empresa que vai ser consolidada no mercado? Porque, querendo ou não, é um nicho que tem muitas empresas gringas, mundialmente conhecidas, que é muito difícil de competir, né? Falando português claro ali. Basicamente, aqui é a visão inicial da VUSEC, que é o dashboard, onde ele traz uma visão clara e objetiva da quantidade de vulnerabilidades que você tem dentro do seu inventário, né? Aqui mais para baixo ele mostra também as varreduras recentes que foram realizadas. Aqui do lado direito ele mostra também os riscos recentes que foram encontrados dentro do seu ambiente. Então, essa aqui é a telinha da VUSEC, né? Além disso, ele traz a quantidade de vulnerabilidades que tem aberta dentro do ambiente, a quantidade de vulnerabilidades que foram resolvidas naquele período que você começou a fazer scan e a quantidade de ativos que está sendo monitorado dentro do seu ambiente. Então, basicamente, quando você coloca uma URL que tem uma aplicação exposta, ou até mesmo você faz a instalação do agente para scan interno, você vai ter ali uma visão referente aos ativos que estão sendo monitorados dentro da sua empresa, né? Então, você consegue também ter esse gerenciamento dos ativos. Falando um pouquinho sobre a parte de distribuição de severidade, então é um gráfico bem simples, onde ele mostra a maior porcentagem de risco que tem dentro da empresa, quais são as top vulnerabilidades críticas que foram encontradas no ambiente, e aqui ele traz uma curva da quantidade de risco que foi encontrado versus riscos que foram solucionados, né? Quando você vai para uma reunião executiva, o cara ele não sabe de nada no técnico, que é justamente o que o Wagner comentou. Ele quer saber, beleza, quantas vulnerabilidades foram encontradas no mês de janeiro e quantas foram resolvidas no mês de janeiro. Pronto, é isso que ele quer saber. E a cobrança é muito alta quando você tem um mato alto de vulnerabilidades, né? Aqui você consegue, né, clicando, por exemplo, aqui no SSAlyze, que a gente utiliza algumas ferramentas open source por trás da plataforma, ele já puxa também um relatório, que o relatório, a ideia é que ele seja executivo, trazer a quantidade de vulnerabilidades, falar um pouco dos alvos que estão sendo escaneados e também trazer um resumo referente à vulnerabilidade que foi encontrada, né? Para que você apresente ali para o seu board e já tome ações junto com o seu time interno, seja delegando uma correção para o time de desenvolvimento, seja delegando algo para até o time de infraestrutura. Então, essa é a ideia, tá? Aqui a gente tem toda a parte de cadastramento dos alvos, onde você consegue cadastrá-los, a parte de varredura, que você consegue também acompanhar todas as varreduras que estão sendo executadas, toda a parte de risco, né? Então, você consegue ter um mapeamento de risco, você consegue fazer download tanto em Excel como em PDF também para apresentar caso você vá participar de uma reunião mais detalhada. Essa ferramenta ela também faz scan de portas que estão abertas, então, dentro ali da aplicação, a gente está utilizando o Nmap, que basicamente ele pega todas as portas que estão abertas e traz uma descrição ali, o risco que pode ocorrer para o seu negócio em si, tendo aquela porta aberta, né? Ele também faz scan de criptografia, então ele verifica se a URL ela tem um certificado válido ou não. No caso da minha, ele já aponta que está vulnerável, né? Porque eu não tenho, então... Mas lembrando que está em desenvolvimento. Ele também traz todo um parâmetro aqui referente aos aventamentos que foram realizados. Então, quando você quer realizar um scan, você consegue mencionar, né? Pô, eu quero que
seja feito um scan toda segunda-feira, 10 horas, toda semana, e puxe o relatório e envie por e-mail para que eu consiga legalizar as atividades. Ele também tem essa opção. Aqui é a parte de scan internos, onde que a gente vai disponibilizar um agente, que ele vai fazer basicamente um scan do range de IPs ali da companhia, né, para que ele colete as informações. E aqui para baixo é mais a questão porque eu sou usuário administrador, né? Que aí eu tenho a parte comercial, financeira e a parte de gerenciamento dos usuários que estão utilizando a ferramenta hoje. Então, essa é a ferramenta, galera, que eu estou desenvolvendo. Provavelmente no próximo mês aí, está no nosso escopo o lançamento dela. Vai ser bem interessante todos vocês, nem que seja para utilizar mesmo ali, para testar e trazer feedbacks para a gente. É bem interessante que vocês utilizem. Entendi. Perfeito. Miquel, na ferramenta é possível fazer o seguinte, e hoje, o que acontece? Tem empresas que tem um SOC, tá? Mas muitas vezes o SOC ele só vai fazer parte de monitoração e detecção, e vai reportar, por exemplo, a equipe de infra. E aí, muitas vezes, a gente depende muito da equipe de infra para atualização, porque muitas vezes não dá para atualizar um patch. Tem como a gente, por exemplo, deixar sinalizado alguma coisa, e, tipo, como fosse um ticket, né? Tá esperando aguardar a aplicação de um patch. Boa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui na parte de riscos. Aqui na parte de risco, você consegue visualizar esse risco, então ele dá um detalhe referente ao risco. E além disso, também, ele dá a opção de você mudar o status, né? Então, você consegue colocar como pendente, está pendente sei lá, alguma autorização, algo do tipo. Quando está tratando, que é quando ela está em andamento, está sendo feita a correção. O aceita é quando a empresa, ela sabe que é um servidor ligado, uma aplicação ligada, e teria que ter toda uma burocracia para fazer a migração daquele servidor. Aí ele coloca como aceito. A gente tem uma feature nova para adicionar um botão de upload ali, onde ele vai anexar o de acordo dos diretores ali, informando que eles têm ciência dessa vulnerabilidade, que pode impactar o negócio. E também tem a opção de colocar esse status como corrigido. Então, o analista, basicamente, ele consegue colocar tudo que ele fez ali na aplicação de patch, por exemplo, até mesmo na correção da vulnerabilidade voltada à aplicação, e atualiza. Depois que ele atualiza, ele vai mostrar o status aqui como resolvido, pendente, ou corrigido, ou aceito, por exemplo. Mas tem uma versão que nós vamos lançar, tá? Tem várias coisas aqui no backlog, galera, e eu sou bem perfeccionista, então isso é até um problema, mas a ideia é que a gente integre ferramentas de ITSM junto com a nossa ferramenta, tá? Então, por exemplo, ServiceNow, Gira, para que ele clique no botão aqui, já via API faz a comunicação com a ferramenta de ITSM e consegue delegar para as outras equipes também para ter esse gerenciamento. Olha, isso é importantíssimo, gente. Por isso, como eu falei, eu sempre volto àquela questão, né? Principalmente para você, que sua empresa, que ela vai estar em compliance, tá? Seja com a ISO 27000, em conformidade com a ISO 27001, compliance com alguma norma, por exemplo, PCI DSS, tá? Então, veja como isso aí é a granularidade. E outra coisa, e aí ele vai deixar evidências. Por que, Wagner, está falando de evidências? Lembre-se, você vai tratar um incidente de segurança. Então, muitas vezes você vai ter que fazer aquele histórico, vai fazer levantamento. Exato. Por que aquele host não foi aplicado o patch? Não é que o nosso papel seja de incriminar ninguém, não, na verdade não. Nosso papel a gente vai fazer investigação e vai ir nas lições aprendidas, né? Diga-se de passagem, a gente vai pontuar aquilo ali. Então, nas lições aprendidas, ó. Então, saiu a vulnerabilidade, tem a ferramenta tinha a ferramenta para ser feito isso, tinha pessoas para fazer isso, porém, passou despercebido, esqueceu. Então, veja aí que essa funcionalidade é muito, muito boa, muito interessante, porque vai deixar o histórico, e até para lembrar, né? Se você vai aplicar ou não. Miquel, agora me diz uma coisa, quando você estava desenvolvendo essa ferramenta, o que foi que te levou a construir? Porque, assim, eu vou fazer só um contraponto, né? Porque algumas pessoas podem perguntar assim, não, mas já tem várias ferramentas hoje de mercado. Mas veja, pessoal, que é uma ferramenta nacional, né? Importantíssimo isso. Então, sim, com certeza surgiu de alguma dificuldade que você encontrou, ou algum cliente que você atende, e surgiu essa ideia de consolidar, né? Tudo isso numa ferramenta.
Sim, eu já trabalhei em empresas que não tinha budget para contratar uma ferramenta de gestão de vulnerabilidades, e aí eu tinha que subir um Linux da vida, por exemplo, rodar tudo manualmente, e aí quando você está falando de ferramentas open source, você tem que pegar os relatórios lá, juntar um a um ali, pegar um Word da vida, colocar todas as informações que são interessantes, e depois jogar para um PDF. Aqui é bem simples, né? Você tem todas as ferramentas que são open source, mas basicamente em 2 cliques você faz o scan, você já tem também a parte de relatórios visivelmente ali bonita, né? Então você consegue até customizar essa parte dos relatórios. Então, cara, foi basicamente pensando em economizar tempo, e acredito que eu não seja um profissional de cybersecurity que tem esse mesmo problema de estar numa empresa que não tem budget. Infelizmente, tem várias empresas que ainda não investem em cybersecurity, então você tem que se virar nos 30 ali para dar resultado, basicamente isso. Entendi. Ô, Miquel, você sente resistência por parte da equipe técnica, da gestão, durante a implantação de uma ferramenta dessa? Cara, sim, por questão de budget. Todos os problemas que eu tive para implementar uma ferramenta de gestão de vulnerabilidades é justamente por isso. Cara, as ferramentas que tem no mercado hoje, a Tenable, que, sei lá, cobra 2 milhões para implementar uma ferramenta em 1.000 ativos, por exemplo. Ou a Qualys também, que é muito cara, e a maioria das empresas, como elas são gringas, a cotação é em dólar, então a cobrança é em dólar, né? Se você não conseguir negociar para o dólar real ali, sempre quando tiver uma inflação referente ao dólar, você vai pagar mais por uma licença. Então essa foi a minha ideia. A The Cyber Solutions hoje, até que pelo que eu pesquisei, assim, é uma das únicas empresas nacionais que estão lançando uma ferramenta de gestão de vulnerabilidades, e essa é a versão 1. Então, acredito que futuramente a gente pode ter vários hubs, né? Estava conversando com o Wagner há uma semana atrás, mais ou menos, e ele falou, pô, seria interessante você fazer integração com o Azul, que também é open source, o Elastic Security, por exemplo, para pegar todas essas aplicações de patches e vulnerabilidades que são encontradas dentro do SIEM e jogar aqui para dentro do seu dashboard, porque você centraliza tudo. E eu falei para ele, cara, você tirou uma ideia que eu já estava há um tempo. A minha ideia é justamente essa, integrar o máximo de ferramentas possíveis para que a gente tenha uma visão clara e objetiva dentro de uma só ferramenta, né? Que hoje no SOC, por exemplo, até mesmo para o time de resposta a incidentes, tem que ficar em várias ferramentas ali, não tem nada centralizado, às vezes algumas ferramentas não têm integração com a outra, e na hora de um incidente real, você tem que ser ágil, é basicamente isso. Não é só ir lá e apagar fogo, você tem que ser ágil, saber todos os processos, saber exatamente qual que é o seu campo, onde você pode ir, onde você não pode ir, né? Isso. Verdade. E é uma dor, né, Miquel? É uma dor que muitas empresas sentem, né? E é a questão também do budget, né? Mas, assim, muitas vezes é a questão da prioridade, né? Isso é a prioridade, porque certeza que quando sofre algum ataque, rapidamente aparece, né? O budget, né? Para poder investir, para poder fazer, né? E o que você falou também a questão da integração, né? E automação, porque hoje o SOC, um grande gargalo que se tem hoje é a quantidade de ferramentas para se monitorar, às vezes, né? Então, quando a gente consegue fazer aquele consolidado, então, no meu CIEM eu consigo talvez trazer um alerta de uma CVE, ou até disparar um alerta, ou até mesmo uma dashboard intuitiva, para que eu possa bater o olho e ver que, de fato, preciso ter alguma atuação nessa área aí. Assim, e o processo de desenvolvimento, Miquel, como é que tu trata assim? Eu falo, a cada mês você pretende lançar um módulo, como é que você está gerenciando tudo isso? Ou a demanda dos próprios clientes? Ó, ajusta aqui, acrescenta alguma coisa ali. Ó, uma dica para quem está querendo empreender, que é uma dica que eu recebi de um cara que foi um dos lançadores da Buscapé, por exemplo. Hoje ele me auxilia muito, me dá muito direcionamento para isso. Ele é diretor de tecnologia numa empresa chamada AgroPay, e ele é um cara muito bom tecnicamente, e também
ele rompeu, né, essa parte técnica, foi para a parte de gestão, então, além disso, ele também consegue mostrar as dores, né, de um time para o board ali, para C-Levels. E falando sobre isso, cara, falando sobre o livro, né, desculpa, o livro se chama Steam Startup. Basicamente, ele fala para que você faça o lançamento de um MVP o mais enxuto possível, para que você não pode ser perfeccionista, tá? Porque se você ficar à espera da perfeição para você lançar algo no mercado, você não vai lançar nunca. Então é basicamente isso. Eu estou fazendo a versão 1, vou lançar, já tenho vários backlogs de feedbacks de clientes e até mesmo de parceiros, e eu fiz o planejamento junto com a equipe de projetos para que a gente lance uma versão a cada 3 meses, por exemplo, tá? Mas, claro, não faz muito sentido eu lançar novas versões, sendo que a primeira versão não está totalmente consistente e a gente está vendo que está resolvendo uma dor, né? Então, essa é a ideia. Verificar se esse MVP foi validado, ok. Aí, depois que foi validado, aí a gente lança a versão 1.1, por exemplo. Então, é esse modelo enxuto que a gente está trabalhando hoje. Porque quando você fala de colocar equipes para desenvolver uma ferramenta de gestão de vulnerabilidades, outra ferramenta que seja, querendo ou não, galera, isso cobra muito budget também. Você tem um investimento ali por trás, né? Então, eu tenho um time por trás trabalhando junto comigo. E aí, se você for lançando versão atrás de versão, sem captar cliente, não faz muito sentido, tá? Entendi. E o mercado, Miquel, como é que tu vê o mercado hoje, né, no tocante à gestão de vulnerabilidades? O pessoal está tendo aceitação, tal, tem muita resistência ainda. Assim, eu falo como um todo, né? A resistência que eu falo por exemplo, os comparativos que o pessoal faz, né? Mas talvez tal ferramenta faz isso, tal, aquilo. Como é que você lida com isso? É até bom esse conselho, porque assim, tem gente que pode estar começando também algum negócio, né? Então, estou empreendendo alguma coisa, né? Um projetozinho, sei lá, uma integração com uma ferramenta de ciência, de responsa. Então, assim, seria até interessante sentir essa questão, né, de você, empreendedor, né, você está ganhando mercado hoje e os desafios, né? Que você possa assim, convencer, né, sobre o teu produto. Cara, essa é a parte mais complexa, sendo bem sincero. Você captar leads, você, querendo ou não, a gente faz a POC, né? Faz a POC ali. Por exemplo, eu já divulguei para alguns amigos meus a URL, mesmo que ela não esteja totalmente concluída, mas tem pessoas que já estão testando e até mesmo empresas que já estão testando, tá? É muito complexo porque tem muitos pensamentos quadrados, né? Se a sua ferramenta não for top Gartner, a gente não vai investir, porque se a gente tiver um incidente gigantesco aqui dentro da nossa companhia, a gente precisa ter respaldo e falando português, claro, e jogar na bunda de alguém. É basicamente isso. É assim que funciona a área de cybersecurity, infelizmente. Então, esse é o maior gargalo assim, da área de cybersecurity, a questão de ter um preconceito, né, com microempreendedores. Então, hoje, qual que é o meu processo ali, pensando no empreendedorismo? Cara, eu contratei uma equipe de marketing. Então, essa equipe de marketing, basicamente, ela já está fazendo estudos para que a gente faça tráfego B2C, B2B. Então, essa é a ideia. A gente vai ter toda uma parte de gerenciamento de leads. Também contratei um cara de comercial. Então, esses leads vão ser captados, jogar para ele, participar de reunião, apresentar a ferramenta, disponibilizar a POC para cliente, mostrar como que ela funciona. E, cara, a minha ideia é justamente deixar a ferramenta disponível para ele utilizar, ver que aquilo está agregando no negócio dele para depois realizar a venda, tá? Meu intuito é justamente esse. E falando sobre a parte de empreendedorismo, ela é muito complexa no Brasil, por questão de inflações, por questão de pessoas, é muito difícil você conseguir captar investimento também. Muito imposto, né? É muito complexo, cara, é muito complexo. Eu estava conversando com um amigo meu recentemente, eu falei, se não der certo, eu tentei. É isso, se não der certo, eu tentei. Nem que eu deixe ela hospedada ali para eu utilizar mesmo para o meu negócio, minha empresa em si, e fazendo alguns trabalhos proativos ou até mesmo
vender uns contratinhos pequenos, mas essa é a ideia. Eu acredito que é lançar a versão 1, captar o máximo de leads, ser conhecido na área de cybersecurity e depois ir ao topo, né? Esse é o meu intuito aí. Bacana. Talvez uma coisa também pode ser interessante que você adicionar do modo, né? Você já conhece o ASO, né? O ASO, ele tem uma dashboard lá que ele tem uns compliance, tem um comparativo, na verdade, né? Sim. Se esconde, né? O que é que aquele alerta lá, ele é compatível com o Cisco. Acho que seria interessante, tipo, colocar, né, um de para, né? PCI-SS, não sei se você já viu essa dashboard lá. Eu acho bacana, já porque você confronta, né? E até para você que vai participando, né? Auditoria, né, de alguma norma, de algum compliance. Então, é bacana. Então, gente, é muito importante a gente valorizar, né? Os negócios que são daqui, né? De casa, eu digo, da nosso país, né? Porque a gente tem aquela síndrome, né, do vira-lata, dizer assim, não, só presta o que for de fora. E a gente está vendo aqui, pessoal, né, que você tem uma ferramenta, tá, que ele vai te ajudar muito, muito, né, porque já foi mostrado aqui. Veja, está na versão 1, né? Então, imagina que já não vem na versão 2, né? Ou seja, imagina você ter no teu CIEM, conseguir trazer informações ou vice-versa, né? Lá do CIEM, você conseguir fazer esse gerenciamento, automação. Veja quanto tempo você não vai né, ganhar com tudo isso. E, né, incidentes também, né? Que você vai poder evitar. Imagina, você não tem tanto braço, mas você tem ferramentas conectadas, trazendo insights para você, né? Trazendo informações, principalmente para a gerência. Aí você vai bater nesse ponto. Então, você precisa de recurso para melhorar, né, a operação, seja na parte ferramental e tal. Então, mostra ele o valor. Mostra ele, por exemplo, quanto é que ele não vai gastar se sofrer algum ataque. Talvez um ataque até simples, né? Uma configuração errada, um patch que deveria ser atualizado e não foi. Tá? Então, são coisas simples, né? Simples que dá para você trazer bastante coisa. E o Miquel aí, ele tem, né, está desenvolvendo esse trabalho, a gente estava tendo esse papo aí sobre gestão de vulnerabilidade. Vou deixar também aberto a vocês, pessoal, se vocês quiserem colocar aqui no chat, tá? Aberto a perguntas também, nesse sentido, né? Pontuar alguma coisa, tá? Talvez você esteja começando até o negócio. Oi? Eu queria fazer uma outra pergunta para o Miquel aqui. Pode. É um pouquinho difícil essa pergunta, mas assim, ó, ô Miquel, você que tá aí mais envolvido na área, que tá sempre vendo as novidades, eu queria que tu passasse para a gente uma visão de futuro, né? O que é que tu espera para a área nesses próximos anos aí? Você falou que estão com planejamento de atualização do software em 3 meses, então você já está pensando lá na frente, né? Então, poderia passar um spoiler para a gente aí da tua visão nos próximos anos? Cara, é até monótono falar sobre isso. Tem muitas empresas aí que estão desbravando a parte de inteligência artificial, né? O que você mais vê hoje no LinkedIn é a galera falando um pouquinho sobre inteligência artificial. Acredito que vários trabalhos que são manuais vão ser totalmente automatizados, tanto na parte, falando como empresa em si, né? Tanto a parte de captar leads através de um agente de IA, e agendar automaticamente uma reunião com o CEO de outra empresa, automaticamente dentro do seu Google Meet, por exemplo. Você ter ferramentas que estão no mercado, tendo um nível 1, né, um analista nível 1 ali, fazendo com software da vida, por exemplo, inteligência artificial, é uma análise prévia antes de passar para o nível 2, por exemplo. Então, acredito que é um tema que vai ser bem falado aí nos próximos anos, e também, que acredito que vocês tenham acompanhado, que é a computação quântica também, né? Que é algo que está vindo muito forte, tem várias empresas gigantescas que estão investindo, e eu acho que são temas muito interessantes. Então, outro conselho, galera, estude um pouquinho sobre inteligência artificial, machine learning, entenda como que é a parte de processamento de dados, entenda o que eles podem te auxiliar no dia a dia, né? Claro,
seja uma atividade que você faz rotineira, né, que todo dia você tem que fazer ela, tente automatizar e vai utilizando a criatividade. Tem outras ferramentas também, por exemplo, o Llama, que você pode utilizar, que ela é open source, aí você integra com outras inteligências artificial. E, cara, falando sobre isso, eu tenho um colega que ele nunca foi da área de tecnologia, e ele conheceu uma ferramenta que chama Bolt.new, que é uma inteligência artificial que você consegue construir um SaaS em cerca de uns 20 minutos, mais ou menos. Basicamente, você escreve para a inteligência artificial o que você quer e ele já cria um site ou já cria até mesmo uma aplicação, um SaaS ali para você. E aí você vai conversando com ela, vai ajustando o que tem que ajustar e depois você pode utilizar um Vercel da vida, por exemplo, para hospedar aquele site que você criou. E aí um cara que não sabe nada de tecnologia, daqui a pouco ele está vendendo landing page para empresas, vendendo site. Então, é algo que vai ser disruptivo, assim, né? Pessoas que não sabem de tecnologia vão conseguir ganhar dinheiro através disso. Então, é algo que está sendo muito falado aí. Tem aquela N8N, né, que também é onde você consegue automatizar agentes para conversar, e aí o céu é o limite. É só você ter ideias ali, o céu é o limite. Perfeito, Miquel. Falando um pouquinho aqui sobre a parte de varredura, galera, para mostrar para vocês que é bem simples, tá? Basicamente, o cara iria ali na parte de alvos, ele iria cadastrar um alvo. Aqui o meu usuário administrador, eu não tenho essa permissão, eu só faço gerenciamento mesmo. Depois você iria nessa parte de novo scan, você vai selecionar as tecnologias que você quer rodar, então tem o AspZap, OpenVAS, SSLize, Nmap, acredito que vocês conheçam. Depois eu pretendo também integrar com Qualys, por exemplo. A API deles é aberta, e aí depende da quantidade de requisições, você paga um valor lá mensal. E aqui você iria dar um continuar, selecionaria a sua URL que você quer escanear, e pronto, aí ele começa a escanear e traz o resultado para você através dos relatórios que eu mostrei, né, no começo. Bem simples. Algo que um consultor demoraria, sei lá, uma semana para fazer, né? Sim. Fazer todos os scans, coletar todos os dados que são importantes, jogar dentro de um Word, trabalhar esse Word para ficar visivelmente bonito, para depois ir lá e fazer a apresentação. Esses relatórios... Só uma pergunta, Wagner. Esses relatórios que a ferramenta gera, eles são mais técnicos, são voltados para alta gestão? Porque, assim, eu vejo uma dificuldade muito da parte técnica, né? Os técnicos, eles têm muita dificuldade de realizar uma apresentação para alta gestão, né? Então, uma ferramenta que auxiliasse ele nesse processo de trazer esses dados, de mostrar uma forma mais clara para a alta gestão, ajudaria bastante. Então, a ferramenta, ela consegue fazer isso também? Sim, esse é o intuito, tá? Que seja um relatório executivo. Então, ele vai trazer uma visão clara da quantidade de vulnerabilidades que você encontrou, um texto claro referente a elas, para que o time consiga agir o mais rápido possível ali em caminho para o comitê, por exemplo. Então, aqui ele tem um layout bem simples, depois a gente vai arrumar, vai customizar e etc. Mas aqui, olha, ele já traz, resumo executivos. Scan de vulnerabilidades foram realizados em servidores, redes, aplicações selecionadas. Aí aqui para baixo ele já traz o total de vulnerabilidades que foram encontradas. Aqui nessa fita ele mostra a quantidade, né, por porcentagem. Então, por exemplo, se ele trouxer uma crítica e uma média, ele vai somar isso, vai falar, pô, você tem 50% do seu ambiente que é alto e 50% que é médio. Então, ele vai trazer essas informações. Aqui também ele vai trazer um sumário informando qual que é a URL que está sendo escaneada, a quantidade de vulnerabilidades que foram encontradas nela e trazer um resumo de vulnerabilidades ali. Então, como pode ver, ele é bem enxuto, tá? Não tem um monte de gráfico doido que ninguém consegue entender, é bem enxuto, mas futuramente a gente pretende implementar a parte de customização desses relatórios, tá? Então, dependendo da reunião que você tiver, se for uma reunião mais técnica, você consegue elaborar um relatório mais técnico. Bacana. Show de bola. Miquel, em relação, até uma coisa que me veio à mente agora, porque é o seguinte, a questão dos microserviços, né? Do serviço de cloud. Como é que a gente pode
enfrentar esse desafio hein, de monitorar, fazer essa gestão de vulnerabilidades, né? Com esses serviços, estão na cloud, um container. Não sei se você já se deparou com essa situação, né? Já sim. A gente pretende futuramente lançar também um plugin que vai fazer esse tipo de varredura. Hoje nós não temos, mas eu já utilizei bastante a AWS Inspector, né? Por exemplo, para você fazer o gerenciamento de containers, de Docker, por exemplo, e outros microserviços ali. Ele é bem interessante. Cara, é algo que está no nosso backlog também, que eu acho que esse é o futuro, a gente também monitorar microserviços, ter a parte de Dash Sash também, que é muito interessante. Também está no nosso backlog, que é basicamente você trazer a maturidade da sua cloud AWS, da sua Oracle, por exemplo, da Azure, enfim. E também, além disso, trazer a sua superfície de ataque. Então, acho que vocês conhecem, né? O Security Scorecard, que você coloca o domínio lá, ele traz o score da sua companhia, até mesmo de parceiros. Então, essa é a ideia. A gente tem um módulo também onde você vai fazer a varredura de coletas externas, seja uma credencial que foi vazada, um subdomínio que está sem um certificado, algo do tipo, trazer tudo que está relacionado à sua companhia, até mesmo os parceiros, porque, falando de ISO 27001, e até mesmo de SysControl, quando você vai passar por essa certificação, você tem que ter um mapeamento dos seus terceiros, né, o ativo dos terceiros. Ou seja, por exemplo, se eu tenho uma aplicação que está rodando em um gateway de pagamento, eu tenho que saber como está a parte de segurança deles, para que caso venha um ataque lá, a gente consiga também não ter a movimentação lateral para dentro do nosso ambiente, né? Então, eu quero dar uma visão ampla mesmo. Eu sei exatamente o que uma análise de segurança ou até mesmo alguém dos levels ele precisa enxergar e ter uma visão ampla do negócio, então eu pretendo futuramente lançar dentro da WSEC também. Foi bastante interessante que você pontuou aí, Miquel, né, na questão do supply chain, né, na gestão de vulnerabilidade também. Uma coisa que é muito, né, que é muito praticada hoje, né, pelos grupos, né, APTs, é justamente isso, né? Talvez ele não tenha acesso diretamente ao alvo, mas um fornecedor que está mais vulnerável, sim, né? Então, muitas vezes, a gente está se preocupando, claro, né? A gente tem que fazer nosso dever de casa, né? Se preocupar tudo, mas às vezes se esquece os pormenores, né? Os vetores, né? Fornecedor. A gente não sabe nem como é que o fornecedor ele trata a gestão de vulnerabilidade dele. Talvez ele tenha inventário de ativos, por exemplo, para poder, né, mapear suas vulnerabilidades, tentar corrigir. Isso aí é muito gritante, né? Principalmente no cenário de hoje. A gente fala, o que ele estava falando aqui, talvez o pessoal, não, mas vocês estão sendo muito alarmistas e tal. Não, gente, isso aí é mais comum do que parece. Tá? Se você for fazer uma consultoria, por exemplo, o Miquel pode até falar mais sobre isso, mas quando você vai fazer esse tipo, né, de levantamento, porque assim, puder também explicar, Miquel, como é que você faz, por exemplo, para fazer esse levantamento, né? Faz um questionário, faz um checklist do que de fato o cliente precisa, né, para fazer essa gestão de vulnerabilidade, né? Talvez ele venha com 1001 coisa, né? Foi até pontuado, né? Eu preciso de tudo isso, mas aí talvez num bate-papo rápido, no checklist, 5 pontos aí são mais do que suficiente para poder atender a demanda do cliente, né? Eu já vi muitas empresas, a equipe de governança enviando uma planilha para esse terceiro, solicitando algumas respostas, né? Falando, por exemplo, você tem senha no seu ambiente? Aí a pessoa vai lá e coloca sim. Aí tem uma descrição. Aí depois ele pergunta, você faz armazenamento de dados? Qual que é a retenção que você tem em cima dos logs? Aí a pessoa vai lá e fala, 6 meses. Só que, galera, isso é muito falho, porque a pessoa ela pode estar omitindo uma informação antes de fechar um contrato com você. Então, quando você tem uma ferramenta que ela faz toda a parte de gestão de vulnerabilidades, do que está exposto para a internet e consegue validar a maturidade daquela companhia antes de você fechar um contrato, é muito melhor. Vocês concordam? Eu já vi diversas empresas que omitem várias coisas dentro da planilha e não faz muito sentido, né? Então, é um processo muito falho. Você acreditar simplesmente uma pessoa que foi lá e mexeu no Excel, no Google Sheets da vida, e você vai fechar um contrato que futuramente pode ter um impacto gigantesco para a companhia, né? Isso. Verdade. Então, assim, todo cuidado é pouco, né?
todo cuidado é pouco. Ele tem que sempre estar se resguardando dessas situações. Você até falou uma coisa aí que eu fiquei pensando aqui, foi a questão do SAS e do DAST e do SAST, né? E aí eu vejo aquela questão, né? Vem aquela questão de sempre aquela guerrinha que tem, né? Segurança dev e segurança infra, mas assim, é muito mais, eu vejo muito mais assim a parte de segurança, pessoal de segurança com dev, né? A turma é muito célere nas coisas, que é tudo para ontem, né? Deployar muitas vezes até em cima da hora, e termina que não passa por aquela triagem, né? Todo o processo, né? De gestão de vulnerabilidade, né? Não sei se você já se deparou com isso, né? O cara, você que tentando... Total. A cultura, né, de segurança, ó, cara, antes de... Vamos fazer pelo menos uma análise rapidinha aqui, né? No código, né? Tá pelo menos, né? Sei lá, o endereço, né? Que vamos passar aqui no URL scan, né? Pelo menos para ver se não tem plugins, né? Vulneráveis. Exato. Tem uma ferramenta que ela é gringa também, que ela é muito conhecida, eu só não me lembro o nome dela, depois eu posso compartilhar com vocês, mas ela faz justamente isso, a parte de code review, que aí ele é plugado ali com as clouds, ele pega Kubernetes e pega um score também, e ele faz um code review referente a tudo que está sendo desenvolvido. Então, ele traz bugs dentro de uma aplicação, ele faz sugestões de melhorias dentro do script para o desenvolvedor. E falando da parte de processo, que é uma parte muito complexa, eu já trabalhei em uma empresa que eu estava ali acompanhando a parte de correção de vulnerabilidades de um produto interno dessa empresa, e quando eu entrei tinha cerca de 8.000 vulnerabilidades, para vocês terem ideia. Então, tinha muita coisa que a gente teve que atualizar. E, claro, montar um processo de gestão de mudanças, não é simplesmente ir lá e falar, pô, vou fazer o deploy, clica no botão e pronto. Não, tem que ter a maturidade de chegar, sentar, apresentar o que está sendo feito, quando que vai subir para produção, ter uma aprovação dos gestores imediatos ali, responsáveis, e depois seguir essa parte de deploy. E falando também da parte de com desenvolvedor, tem muitas empresas que não investem na parte de conscientização, né? Que é muito importante. Isso. Conscientizar não só o colaborador que trabalha no RH, que recebe um e-mail que pode ser um phishing, mas também moldar o desenvolvedor para que ele pense como um atacante quando ele está desenvolvendo. Pô, será que se eu fizer isso, esse gato, né? Fazer esse gato aqui dentro da aplicação, será que futuramente vai impactar o negócio? Será que vai parar o sistema, por exemplo? Então, e também colocar um chip ali na galera de sensação de dono, pensar que a empresa é dele. Então, cara, você está desenvolvendo algo, pense como dono. Você não quer que, por exemplo, minha ferramenta seja atacada e eu perca credibilidade. Então é mais ou menos isso, né? Entendi. O Veracode é muito bom também, o Reginaldo falou aí, o Veracode. Isso, já exatamente. Faz a parte da SASH. É isso aí. Era isso que eu até faltava até aqui para falar. Agora, a gente também tem um desafio, Miquel, é o seguinte, né? A gente tem um inventário dos ativos, a gente tem formas de se fazer essa gestão dessa vulnerabilidade, e agora vai ter com o desafio é o seguinte, e quando a gente não consegue aplicar o PET, o sistema legado, não sei se você já vivenciou esse dilema aí, né? O que deve fazer, né? Numa situação dessas. Galera, eu estava falando justamente da empresa que eu comentei ali, do produto que tinha cerca de 8.000 vulnerabilidades. A gente montou um comitê toda terça-feira, que ali tinha CEO, CTO, gerente de governança, gerente de desenvolvimento, e a gente falava sobre a questão de vulnerabilidades do ambiente, até mesmo aplicações legadas, servidores legados. Então, o cara que está fazendo a gestão de vulnerabilidade, quando foge do escopo dele, de decisão de negócio, ele tem que delegar para alguém que está assim e falar, cara, ó, a gente tem um sistema legado aqui, futuramente a gente pode sofrer um ataque através desse sistema legado, eu estou sinalizando vocês. Aí é a questão de decisão de negócio junto com os C-Levels, né? Então, eles têm que decidir. E o cara que está na governança ou até mesmo no time de cybersecurity, ele tem que cobrar uma aprovação dos gestores falando, ó, deleguei isso para vocês estão cientes que
tem uma vulnerabilidade aqui que não vai ser corrigida, e é isso, que é a carta de risco, né? Conforme eu comentei ali, dentro da VSEC, o analista ele consegue colocar como aceito, mas não é simplesmente colocar como aceito e pronto, acabou. Não, tem que ter de acordo, ter um de acordo da gestão e um documento formalizando aquilo, seja um e-mail, alguma informação sinalizando, porque quando tiver um incidente, a primeira pessoa a cair é quem está protegendo, né? A pessoa de resposta a incidentes, a pessoa de gestão de vulnerabilidades, então a gente tem que se resguardar referente a isso. Verdade. E agora me veio à mente o seguinte, teve um caso da Fortinet, acho que foi alguns meses atrás, foi bem recente. Eles lançaram um patch, tá, para corrigir uma versão do firmware lá do FortiOS. Só que, mesmo ele lançando o patch, havia uma outra vulnerabilidade. Então, assim, pode acontecer, né, gente? Não a gente faz o nosso papel, né? Que é mitigar ao máximo o risco. Mas aí, isso aí aconteceu. Então, quer dizer, uma empresa grande, e às vezes o pessoal fica criticando muito, sabe? Em certos comentários que não vale nem a pena você, né, replicar, mas então não presta, a Fortinet não presta. Não, gente, pelo contrário, né? Se a empresa está dando a cara a tapa, informando que tem uma vulnerabilidade, tem um zero day, tem exploit, e ela está corrigindo, né? Então a gente tem que bater palmas para isso, né? Porque muitas empresas não fazem isso, né? Maqueiam, né? Maqueiam isso aí. Talvez você esteja com zero day ali, né? Aí a mesma coisa foi a questão do Palo Alto, né? Muita gente diz, não, porque tem gente deixando a Fortinet por conta da Palo Alto, por conta da vulnerabilidade, e quando você vai ver, não é nem isso, é mais o preço. Talvez, como eu já vi também numa cotação da Palo Alto, como ela quer, dependendo do mercado que ela quer entrar, ela faz um preço até mais baixo, né, para poder entrar no mercado. É normal, né, é coisa de mercado mesmo, mas assim, o que é importante a gente salientar é se os pets, é importante que você tenha pelo menos uma janela, né? A gente fala uma GMUD, que muitas vezes é um parto. Você, olha, tem a vulnerabilidade, precisa ser atualizado, a ser aplicado esse patch, mas aí vem alguém, não pode porque tal dia vai rodar folha. Eita, tal dia não pode porque fulano vai sair, né? Então você fica naquele embrólio, né? E termina que você deixa passar, mas assim, outro exemplo também importante é a Microsoft, né? Então, toda segunda terça-feira de cada mês, ele lança o Microsoft Patch Today, né? Que é justamente... Não, Patch Thursday, né? Thursday, né? Que é terça-feira. Então, ele vai lançar esse patch acumulativo, ele já mostra, e já viu no próprio relatório, já mostra, né? Que pode ter ocorrido nesse período zero day, né? Que já estão sendo explorados, mas que a correção já está disponível para a gente. Outro caso também emblemático foi o Anacry, né? Que a Microsoft disponibilizou 4 meses antes do ataque ocorrer, e muitas pessoas sofreram o ataque, né? Que foi acho que foi um dos maiores, né? Assim, ataques que tiveram, né? Colapso, assim, que de fato mobilizou muita gente. Eu ainda me lembro, né? Vou até deixar uma história que o Simicast tem, mas eu me lembro que na época eu trabalhava com suporte e isso era uma sexta-feira, né? Então, imagina, uma sexta-feira, você já querendo, né, resolver suas coisas no final de semana e a turma espera com a tela vermelha lá, né, do Anacry, né, dizendo, tem mensagem em inglês e se infectando, né? Sim. E aí, Miquel, se tivesse esse prazer de passar noites e noites para formatar, para conter... Quem aí lembra do Log4j? Ali também foi trabalho, hein? Exato. Vários servidores com Log4j ali que você tinha que atualizar. E também, por ser uma atualização no Java, por exemplo, várias aplicações iam parar de funcionar. Então, você tinha que mobilizar a equipe de desenvolvimento para saber se ia impactar ou não a aplicação. Então, a área de cyber é isso. Além de você ter todo o conhecimento técnico e também saber se posicionar para C-levels, você tem que ter uma sinergia muito interessante ali com a galera de desenvolvimento e outras áreas, né, para que você consiga ter a conscientização e até mesmo fazer com que todos joguem no mesmo time, né? Ninguém é rival de ninguém. O cara que está na cybersecurity não é rival do cara que está desenvolvendo uma aplicação, por exemplo. A gente está jogando no mesmo time, com o mesmo ideal, então, basicamente isso.
E, cara, falando sobre resposta a incidentes, já participei também de várias salas de guerras ali, por exemplo. Já teve cliente de uma consultoria onde eu trabalhei um tempo atrás que teve seu servidor criptografado, então a gente teve que fazer toda a parte de resposta a incidentes, e só a gente sabe como que é para ontem essa parte de resposta a incidentes tem que ser corrigido. Não adianta a gente correr atrás de algo que não foi mapeado lá atrás, que é mapear o ativo, ver vulnerabilidades e fazer a parte de aplicação de patch, não adianta. Ali é você apagar o fogo e pronto, acabou. E a cliente te ligando e perguntando, e aí, cara, você consegue disponibilizar um ambiente, tô precisando. E essa é a vida real. Não existe, vamos lá pegar, verificar se tem backup. Tem empresas que nem faz backup, você acredita? Tem empresas que nem faz backup, tem que... Então, é loucura, é loucura. Então, é muito interessante, né? O Miquel, eu já utilizei algumas ferramentas de gestão de vulnerabilidades e, assim, um ponto que eu percebi de algumas delas eram os falsos positivos. Então, isso me atrapalhava muito, muito mesmo, esses falsos positivos. Eu queria saber como é que tu trata essa questão dos falsos positivos durante esses scans, né, que você realiza. Cara, eu basicamente fico aqui, ó, grudado na ferramenta, testando, validando com pessoas externas também, amigos, clientes, validando se de fato o que está trazendo aqui condiz com o ambiente dele, fazendo correção para ver se aqui depois vai parar de notificar a vulnerabilidade, e é teste. Vai fazendo teste, ajustando os parâmetros ali do CVSS, vai ajustando algumas questões ali de motores, de scan, então é isso, é teste e ajustes. Depois você tem algo consistente para você entregar para o mercado em si. Então, tem algo diferente, tá? É validar no seu ambiente, cria uma máquina virtual toda cagada, vulnerável, e já mapeia as vulnerabilidades, vê se de fato aquilo está acontecendo com o que você está trazendo aqui, para ser uma visão 100%. Não pode errar. Isso aqui é questão de credibilidade. Quando você traz uma vulnerabilidade que não faz sentido, o cara está perdendo tempo na ponta, né? Ele está perdendo tempo verificando no servidor se realmente tem, ou às vezes abrir uma GMUD que só por ter aqui ele falou, não, é uma vulnerabilidade alta, ele nem fez o mapeamento. Então, lembrando também, não adianta você ter uma ferramenta top das galáxias, sendo que a pessoa que está manipulando ela não tem expertise. Então, o cara, ele tem que ser crítico. Geralmente, quando você é um analista, é justamente isso. Analista, você tem que analisar. Tem que chegar na ferramenta e analisar se aquela informação dela está correta. Então, antes de você delegar, abrir GMUD, falar, putz, a gente tem uma vulnerabilidade crítica, tem que analisar a ferramenta, analisar a vulnerabilidade, ver se aquilo faz sentido, depois você realiza as ações, né, que é a remediação ali. Perfeito. E outra coisa, né? Gestão de vulnerabilidade não é pentest, né? Exatamente. É isso que o pessoal fala. Só tem que diferenciar isso aí, tá, gente? O cara, mas isso é simples. Olha, tem empresas, né, que vai entregar um documento, né, informando que ela fez uma gestão de vulnerabilidade, mas não fez o pentest. Então, eu sempre recomendo assim, ó, interessante que você faça primeiro a sua gestão de vulnerabilidade, né? E outra coisa, tem empresa que quer começar diretamente com pentest. Eu quero que faça um pentest, sim, mas se tu não fez nem o dever de casa ainda, se você nem tem política de segurança, se você não tem controle de inventário dos seus ativos, você não faz uma gestão de vulnerabilidade, como é que você quer fazer um pentest? Porque o pentest já seria o último passo, né, externo, para você validar se qual a ideia, né? Você mapeia suas vulnerabilidades, tenta corrigir, o que você não consegue corrigir, você vai utilizar alguma medida mitigatória ou vai aceitar até mesmo um risco, pode acontecer isso, né? Um sistema muito antigo, não tem como aplicar PET, então você vai aceitar o risco, tá? E até transferir, né? Botar um seguro ali para poder segurar as pontas se der algum problema. Aí sim, depois que você faz todo esse processo aí, arruma sua casa, análise de risco também, que é algo que o pessoal se esquece muito de fazer isso, aí você se depara com um pentest, faz um escopo específico do que você quer, né, dos seus ativos, e aí ele vai apontar, né? Se ainda houver vulnerabilidades, vai ser até importante para você, que você possa... É aquele ciclo, né?
que você começa, você nunca termina, né? A gestão de vulnerabilidade é um ciclo. Você vai testando, como o próprio Miquel falou, até para reduzir os falsos positivos, como o Rafael falou, né? Então, tem muita coisa falsa ali que está rolando, eita, tal, né? Gerando alarme desnecessário. Então, aí você vai fazer todo aquele ciclo para calibrar a ferramenta, ou calibrar até mesmo o processo de gestão de vulnerabilidade, porque não é só o ferramental, né? São pessoas, processos e a tecnologia envolvida aí. Então, você vai adequar o seu processo de gestão de vulnerabilidade com as ferramentas que você tem, né? E vai tendo esse processo. E outra coisa, não precisa você esperar ter algo para começar, né? A gestão de vulnerabilidade, só pelo fato de você confrontar, sair uma CVE para sei lá, FortiGate, por exemplo. Você tem FortiGate na sua rede. A KCVE, ela é compatível com o teu firmware, ele está lá? Se for, qual o procedimento? Até o próprio fabricante já deixa, né? Então, você começa. Simples, né? Dessa forma. Mas aí, claro, né, depois você vai ter que documentar todo esse processo aí. Você vai ter que ter pessoas específicas para estar olhando para isso. Reports, né, como a gente viu aqui na ferramenta, que possam te gerar de tempos em tempos. Você pode fazer uma forma mais gráfica, por exemplo, ter dashboards, que fica mais interessante. Então, tá lá tá vermelhinho, então ele já sinaliza com o número 1, 2, ou seja, tem 2 ativos que você tem que ter uma certa atenção. Outra coisa interessante também, quando a gente fala de gestão de vulnerabilidades, é a gente ter aplicação de próprio PET, né? Por exemplo, tem ferramentas que você capta a vulnerabilidade, tipo, o teu Chrome está com vulnerabilidade, saiu agora há pouco, vulnerabilidade crítica, aí eu não preciso ir até a máquina do cliente, eu mesmo remotamente consigo fazer essa aplicação de PET, né? Acredito que possa ser até uma das próximas funcionalidades, né? Que é Sim. A ferramenta. Até mesmo mudando um pouco, né? O XDR lá da Palo Alto, né? Que é o Cortex. Ali você consegue pegar o alerta, você consegue, via linha de comando, acessar remotamente a máquina do usuário final, validar se o arquivo que está sendo mencionado dentro do alerta existe dentro da máquina dele. Você consegue, dependendo, reiniciar a máquina. Então, é interessante, sim. É uma feature legal. E tudo isso aí, né, vai te dar mais praticidade, né? Então, assim, você não precisa né? Então, por exemplo, você pode conectar a tua ferramenta com serviços de NAC também, se não me engano, é o NAC, né? O NAC tem outro nomezinho, mas é um serviço que quando a tua máquina, por exemplo, você vai botar uma política ali. Então, a tua máquina está com o Windows, está sem um patch específico do Windows, ele já não deixa entrar na rede, né? Já bota lá em quarentena, para que você corrija. Tá? Então, a gente está falando já, né, de um nível um pouco mais alto, né? Pessoas que tenham um porte maior, mas assim, ajuda muito, facilita muito. Uma vez que, talvez, quando você não tem um controle, né, dos seus ativos, qualquer pessoa chega na rede, espeta uma máquina, já está de cara para os arquivos do DP. Então, assim, ou pior ainda, né? O colaborador, ele traz a sua máquina pessoal, que não tem nenhum baseline específico, né, que é seguido na própria empresa, né, de questão de transação de PET, de programas que se devem ter na máquina, de fato, aí você traz, bota na tua rede, aí começa aí, o cara baixa do torrent, baixa do torrent, começa o cara propagando malware dentro da rede, entendeu? Então, veja que quando a gente fala de gestão de vulnerabilidade, ele vai, é um leque, né? É um leque de possibilidades, né? A gente vai, e se a gente for conversar aqui, a gente vai a noite toda, porque assim... A noite toda. Cada coisa que a gente vai abrindo um pouquinho a caixinha, né? Uma caixinha que nem aquela boneca russa, né? Esqueci até o nome dela, que tem uma boneca que era bem grande, mas cada vez que você vai tirando uma peça dela, ela vai transformando uma boneca menor. Né? Então a segurança basicamente é por aí, né? Nunca vai ter fim, porque cada vez que você vai ajustando de um lado uma engrenagem de um lado, a outra já precisa de um óleo, né? A outra precisa ser trocada, né? E assim vai, né? E outra coisa, né? Pode falar. Pode falar. Já.
Não, pode falar. E outra coisa, né? Quando a galera fala sobre gestão de vulnerabilidades, todo mundo pensa em aplicação de patch, CVE, Zero Day, algo que está desautorizado, algum bug dentro de uma aplicação, mas as próprias pessoas, coordenadora de RH, analista de RH, comercial, são um ativo, né, para a empresa. Ela pode estar vulnerável. Vamos supor, tá? Imaginem aí. O fulaninho recebeu um e-mail falando que era o CEO que estava solicitando um pagamento, aí o cara do comercial, o pessoal de contas a pagar, vai lá e faz um Pix para aquela pessoa. Ou no escritório, a pessoa se passa por um colaborador, a secretária simplesmente deixa entrar e o cara vai lá e faz uma bagunça dentro do ambiente corporativo. Então, pessoas também podem estar vulneráveis, né? Que é muito importante a gente pensar na parte de conscientização de cybersecurity. Quando você pensa na parte de Red Team, eu já vi várias empresas que contrataram esse tipo de serviço, que o cara se passa por um colaborador. Ele vai lá, consegue passar na catraca, sobe o elevador, se passa por alguém também de novo, fala que é o primeiro dia, depois do nada ele está espetando um pendrive malicioso dentro de um servidor que está lá exposto, ou uma máquina de algum colaborador que acabou não bloqueando. Então, são N fatores, né? O pessoal mandou pergunta. Ô Mikesh, e quais são os erros mais comuns que você observa nas empresas que acreditam que estão fazendo uma boa gestão de vulnerabilidades? Boa pergunta, cara. Simplesmente não analisar, né? Eu acredito que, e também o que o Wagner tinha comentado. A gente está fazendo pen teste aqui, a gente está seguro. Pô, beleza. Só que aí, lembrando que a área de cybersecurity, o negócio, ele tem várias vulnerabilidades, como eu tinha comentado anteriormente. Se a área de gestão de vulnerabilidades, ela está com um processo redondo, se está conseguindo detectar, responder, melhorar e prevenir, passa a modelar e melhorar processos de outras áreas ou até mesmo de outros segmentos ali dentro da área de cybersecurity, né? Então, tem uma visão completa referente à parte de proteção. Então, acredito que é isso. O cara acha que só fazendo a parte de gestão de vulnerabilidades, atualizando patches, tá 100%. Mas não. Às vezes, o CEO está recebendo uma mensagem lá no WhatsApp dele e ele está sendo a brecha, entendeu? Então, não é confiar em ferramenta e só nesse processo que está sendo executado. Tem outras pontas também que ele tem que dar mais vazão. Né? Uma pergunta aqui, ó. É bem pertinente, tá? Patrick, né? Ele comenta, né? Em um cenário onde você tem muitos servidores Windows, né? Até pontuou aqui, 300, por exemplo, né? Aí ele perguntou, né? Como é que as empresas aplicam os patches, né? Mensagem da Microsoft, né? Como é que a pessoa poderia aplicar esses patches, né? Ou seria durante a madrugada, né? No final de semana, ou muitas vezes acabam não aplicando por causa da indisponibilidade. Falando um pouquinho sobre as experiências que eu tive, e também já respondendo ali a pergunta do Wanderson, né, que ele perguntou qual que é o papel de analista de segurança da informação voltado para a gestão de vulnerabilidades, né? Ele só analisa, reporta, audita ou aplica patches também. Cara, vai depender muito da segmentação da empresa, tá? Tem empresas que ela não tem time de infraestrutura para realizar a aplicação de patches, aí o cara que está ali na parte de gestão de vulnerabilidades, ele vai fazer uma atividade proativa corrigindo esses patches. Tem esse cenário. Tem um cenário onde também tem a parte de segmentação das áreas, que o cara que está fazendo a parte de gestão de vulnerabilidades, ele analisa aquela vulnerabilidade e reporta para a equipe responsável. Se for uma aplicação que está exposta a algum produto interno, ele manda justamente para os desenvolvedores e também para a equipe de infraestrutura. Então, tem vários cenários, tá? Depende muito do cenário. Falando sobre a parte de aplicações de patches, por exemplo, os mensais da Microsoft, pelo menos eu trabalhei assim, tá? A gente abre uma janela, abre uma gestão de mudança, coloca, por exemplo, vai ser às 19 horas. Vai ficar um analista responsável por acompanhar aquela atualização de patches, ele vai validar todas as aplicações que foram atualizadas, validou, fechou bonitinho, documenta dentro de uma ferramenta de ITSM, mandando um e-mail para a equipe no todo, documenta isso, tira evidências, tira prints,
e depois ele conclui a atividade dele. Não é comum, tá? E se tem empresas que estão fazendo isso sem uma validação de alguém, pode ser que pode estar impactando em alguma ferramenta, alguma aplicação, até mesmo um negócio. Você simplesmente atualizar um Java, por exemplo, e sei lá, quebrar uma aplicação. Então, tem sempre alguém validar e reportar. Eu queria até pontuar nessa questão aí que o Patrick, né, ele, na pergunta dele, que é o seguinte, você tem um parque grande de máquinas, né? Então você precisa atualizar, seja a atualização da Microsoft ou qualquer outro software que você precisa fazer essa aplicação de patch. Gente, é muito importante você ter um ambiente de homologação primeiro. Tá? Então, reserva pelo menos umas 10, né, ou 10 ou 15, né, hosts, né? Então, a Microsoft também tem ferramentas para você, aplicação do patch, né, o WSUS, mas parece que ela vai substituir o WSUS. Mas, enfim, você ainda tem essa possibilidade, né? Mas antes de você aplicar, de fato, em produção, tem aquelas máquinas, né, que você tem, por exemplo, existem atualizações para o Windows 10, o Windows 11, então, vê, sei lá, o pessoal de TI ou o pessoal que assim, não tenha uma criticidade muito grande, que utiliza a máquina, né, a pessoa da recepção e tal, atualiza ali, observa, vê, né, depois você vai gradativamente, você vai aplicando nos demais ativos. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer, já aconteceu também, né? A Microsoft, vamos supor, saiu agora, nessa terça-feira, que foi a segunda terça-feira de maio, né, os patches, né, para atualização. Então, saiu na terça, quando foi na outra semana, descobriu-se que instalando um certo tipo de KB, o Windows dava tela azul. Tá? Aí a Microsoft lançou novamente uma nova correção para ele. Correção da correção. Aí, isso, a correção da correção, né? Um remendo do remendo. Agora, imagina se você, de uma hora para outra, você coloca nos 300 servidores. Sem falar nisso, eu me lembrei na época que eu trabalhava na parte de suporte, a Microsoft, era Windows 7, se não me engano, teve uma atualização que dá problema no boot. Quando ela atualizou, aí muitas máquinas, ela pedia para atualizar, que reiniciava, perdia a configuração do arquivo de boot. Aí você tem que recuperar, né, aquele arquivo. Era bem simples a correção, mas que deu muito trabalho. Por quê? Porque muita gente largou, desligou a máquina, atualizou. Ou senão, atualizou e reiniciou. Quando foi no outro dia que eu trabalhar, estava lá, né? Negócio de falar, a saceira feita lá, né? A máquina tudo com problema. Era chamado que a gente tinha para resolver, né? Mas, enfim, então, diante de um cenário desse que você tem atualizações, um parque grande, é interessante você primeiro fazer um ambiente de homologação, né, esse ambiente de teste, conforme também a gente volta lá para o nome da ISO 27001, ela pontua isso para a parte de desenvolvimento, né, então você vai desenvolvimento de software, mas assim, a gente pode trazer também para a nossa área de segurança, de aplicação de patch. Então, você primeiro escolhe alguns ativos que você vai atualizar, né, atualiza, validou, beleza, aí você abre uma Gmod, né? Você abre uma Gmod para você poder fazer aí a aplicação gradativa, né? E sempre você olha pela criticidade do negócio. Quais são os ativos mais críticos que eu tenho, né? Que eu devo aplicar. Então, você vai fazendo todo esse gerenciamento, né? Aí começa o sistema operacional, aplicativos, porque não adianta também você atualizar todo o teu sistema operacional e deixar, por exemplo, o Java desatualizado, deixar o Chrome desatualizado, que aí também vira um vetor de ataque. Aí começa aquela discussão, né? Que é mais seguro, o Windows, Linux ou Mac. Né? Do ponto de vista, nesses anos que estou trabalhando, nenhum sistema é seguro, né? Então, a gente tem que tomar as medidas, né, mitigatórias para evitar, né, que aconteça, né? Que pode acontecer também, né? Claro, existem formas, né? Existem alguns que veem com um controle um pouco mais rígido, né? Por default, outros não. Mas, assim, cabe você, como na área de segurança, você analisar, fazer aquele seu hardening. Outra coisa importante, né? A gestão de vulnerabilidade é o hardening, né? Você remover dos seus ativos os serviços que não são necessários. Aí você vai levantar um servidor web, sobe com o mesmo tipo de plugin, WordPress, por exemplo,
cheio de vulnerabilidade, ou até mesmo serviços, FTP, tudo em cima dele. E-mail, web, banco de dados, né? Então, assim, você está dando brecha aí, né? Você está criando o seu próprio vetor de ataque, né? Então, aí você sabe que com todo esse serviço você não faz um hardening, né? Que é justamente você parametrizar o teu ativo de tal forma que você tire aquilo que não seja necessário para aquela finalidade que ele vai exercer, né? Pode falar, contar alguma coisa aí. Ô, Miquel, fora a conscientização, como é que tu consegue envolver outras áreas da organização, por exemplo, o jurídico, o RH, com essa parte de gestão de vulnerabilidades? Teve uma empresa que eu trabalhei, cara, que a gente desenvolveu um treinamento falando um pouquinho sobre gestão de vulnerabilidades, falando sobre phishing, abordando vários assuntos ali de segurança da informação. A gente fez um vídeo também simulando ali um ataque hacker, divulgamos aí para toda a empresa. Depois disso a gente fez teste de phishing, a gente foi pegando insumos, né, informações referentes a brechas que os colaboradores estavam deixando passar, coisas que eles estão deixando passar. Depois a gente montou um relatório e fez uma apresentação numa reunião semanal que a empresa tinha, toda sexta-feira. Então, mostrar para eles que, às vezes, eles estão trabalhando ali achando que nada pode acontecer, que a empresa que eles estão trabalhando não vai ser atacada, mas sim, pode ser atacada. E o vetor pode ser eles, né? Então, toda essa parte de conscientização também das demais equipes, não só de equipes específicas, né? Acho que é bem interessante. Perfeito. Bom, eu acho que, não tem mais perguntas aqui, pessoal. Vou deixar aberto aqui, pessoal que quiser, né, dar mais uns 5 minutinhos para a gente fazer umas perguntas, quem tiver. Mas, assim, acredito que a questão de gestão de vulnerabilidade, esse nosso papo hoje foi bem extenso, né? E a gente conseguiu mapear bastante coisa. Assim, não é tudo, né? Você vê que não é tudo, porque cada vez que a gente vai conversando, a gente encontra um pouco mais de coisas aí e vai explanando. Mas, veja, até mesmo a participação do Miquel, a ferramenta que ele está desenvolvendo aí também, né? É um passo importante. É um apoio, são 2 ferramentas em uma, né? De inventário de ativos, de gestão de vulnerabilidade, aí você vai ter à disposição, e justamente para apoiar nisso aí, tá? Então, quanto mais a gente mitigar esses vetores de ataque, melhor vai ser para a nossa segurança, e melhor para a nossa resposta a incidentes, porque talvez um incidente pode vir a ocorrer, mas a proteção seja mais rápida, a gente consegue fazer uma proteção bem mais rápida, ou o atacante não consegue se mover tanto lateralmente dentro da rede. Por quê? Porque você tem tudo ajustado ali, tudo organizado. E uma trilha, né? Exatamente. E uma trilha que você vai ter de seguir, porque uma vez que você tem um mapa dos ativos, onde estão localizados, como está interligado, então o switch está interligado com o switch core, né? E no switch core está interligado com o data center e tal. Então você consegue ter aquele mapa da rede todinha ali, você consegue entender os ativos que tem ali e consegue justamente fazer isso é claro, né? No melhor cenário, né? Porque, de fato, quando tem um ataque assim, é muito complicado você, né? Primeiro você tem que apagar o incêndio, como o Miquel até pontuou, né? Mas assim, gente, se a gente trabalhar um pouco mais, afiar o machado, antes de derrubar a árvore, é mais interessante, né? Então, documentar tudo. Outra coisa, pessoal, importante na gestão, que também faz parte da gestão de vulnerabilidade, é a documentação. Documenta tudo ali. Aí, por isso que você vai ter que ter um inventário de ativos, porque o ativo mudou de dono, né? Dependendo do que for, por exemplo, se for um ativo que é do pessoal que trabalha externo, ele vai ter que ter uma camada de segurança a mais, né? De criptografia, por exemplo, porque ele pode ser furtado, pode esquecer, enfim, dependendo muito. Então, vai justamente outra coisa importante, a análise de risco, né? Que você tem que ter unido a gestão da vulnerabilidade, a resposta para incidente. Então, assim, é um conjunto da obra. Não pense você que, eu vou ficar no meu cantinho e a galera que se resolve. Não, muitas vezes você vai precisar se virar nos 30, né? Que a empresa não vai ter o contingente suficiente para você trabalhar.
Bom, e ter o processo enraizado também, né, dentro da cabeça ali, porque no dia a dia, galera, quando você tá no incidente, ninguém abre um Word lá, ou um Notion da vida para ver playbook e seguir playbook, não é. Análise na veia ali e retornar ao ambiente do cliente, e é assim que funciona. Exatamente. Bom, pessoal, vamos finalizar por aqui, né? Nossa live, tá? Agradecer mais uma vez, Miquel, muito obrigado. Coloquei até aqui o LinkedIn do Miquel, não sei se tiver aqui, acho que mais algumas pessoas entraram, né? Mas eu vou colocar novamente. Então, assim, gente, se você quiser trocar uma ideia, né, fazer um contato lá com o Miquel, né? Então, vou deixar aqui o LinkedIn dele. Bom, quem vai para B-Side de São Paulo, né, a gente se encontra lá, então a gente vai estar lá, a Resquad vai estar marcando presença lá na Vila de Forense, tá bom? Então, domingo, né? Porque no sábado vai ter uns cursos lá, né? O pessoal falou, na B-Side, mas domingo é que, né, o caldeirão ferve ali, né? Então, quem tiver por São Paulo, chega lá, dá um alô pra gente bater uma foto, viu? Beleza? Miquel, muito obrigado aí. Se você deixar alguma mensagem pro pessoal aí, tá certo? Fica à vontade. A casa é sua, sempre que estiver disponível, você se à vontade para trocar essa ideia com a gente aqui. Claro, eu gostaria muito de agradecer a repetição de todos vocês, das pessoas que estão escutando a gente aí. Muito obrigado pelo convite. Foi muito prazeroso aí trocar um bate-papo com vocês, que são feras. Eu acompanho vocês há um tempo já ali no LinkedIn. E é isso, galera. Também estou à disposição ali, caso vocês queiram conhecer melhor a ferramenta que eu estou desenvolvendo. Estou disponível no LinkedIn. E é isso. Vamos fazer um network aí, que eu acho que é bem interessante. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. E até a próxima, viu? Então, se liga aí nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, tá certo? A gravação em breve vai estar no nosso canal, no YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque aí você vai sempre acompanhar, a gente está sempre divulgando as lives, né? Então, todo mês a gente tem lives, né? Nas quintas-feiras, né? De 1 a 3 lives, aliás, de 2 a 3 lives, né? Durante o mês, mas fica ligado aí, segue a gente nas redes sociais, curte, compartilha e valeu, pessoal. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até mais.